Tá fazer o que aí? Papoite. Tá fazer o que aí? Eu tava vendo um giro aqui, tá vendo? Giro de quê? Sabe ver aqui, uma bola aqui. Acabou na cara aí, pediste a Sim. quem? Pedi na mana Maria que tava lá em casa aquele. Oi, tá aí descendo. Oi, che. Papoite, não, eu tava. Vamos até esse camarada. Oi. Papoite, vou te explicar, deixa eu te explicar. Deixa eu descer pra mim te explicar. Não deixa, oi. Tá aí descer pra quê? Papoite, eu tava brincando. Aí, Eu brincar. tava brincando. Oi, vem aqui, agora vamos caçule. Papoite, eu tava brincando, papoite, deixa eu Oi. descer, por favor. Eu te Oi, pedi mesmo, não fala nada. Ele falou o quê? Papoite, Ele falou o quê? por favor, deixa eu descer, eu te falar, papoite. Não, que você descer, vou te dar com um bloco da Não, cabeça, papoite, desce. vamos conversar, bater biolo. Também, eu roubei aqui 5 mil, vou te dar 5 pra você fazer aquele bolso que você não sabe. É, 5 pra mulher, vamos conversar, vem. Você sabe. Vem. Tá bom, vamos conversar, você sabe aquele maleta. Cala a boca, pastor. Deixa quanto? 5 mil, deixa eu comentar. Já sou pulando aquele homem aí pra mim, você sabe, já sou pular. Você é muito confundido, tá aí descer. Deixa eu comentar. Ya, tá no. Ya, você agora aquele tipo nada, tá vendo?